Olá, pessoal. Nós hoje estamos aqui para desenvolver uma nova metodologia de pensar a partir de alguns eventos que se viram notificados na mídia impressa e televisiva. Esses eventos vão nos ajudar a desenvolver um pensar sobre uma determinada perspectiva do estruturalismo, ok? Eu vou expor um ponto de vista sobre um painel radiográfico do Brasil, a partir desses eventos. Um dos eventos não ocorreram aqui no Brasil. E fala de um elemento que invadiu uma igreja e fuzilou vários religiosos dentro do templo, motivado por racismo. É um jovem, né? Ele está propenso a pegar pena de morte. Seja lá qual foi a sua ideologia. Só que o que me chamou a atenção nesse episódio foi a atitude do pai, né, do rapaz. Né? O pai o entregou para a polícia. Este fator é o fator que vem desequilibrar o aspecto da situação, porque é relativamente uma atitude incomum de um pai, né, entregar o seu próprio filho à polícia, né, em função desse crime tão hediondo, né, por sinal. Só que se o pai o entregou à polícia, definitivamente por esta atitude estabeleceu o pressuposto de que ele não compartilhava o ponto de vista do filho. Isso é o que é mais bacana na situação, né? O pai demonstrou que não compartilhava o ponto de vista do filho. Ele não transmitiu para o filho esta forma de pensar, né? Por essa atitude nós podemos estabelecer esse parâmetro, né? Um outro detalhe que também vai entrar nessa discussão, né? Onde nós poderemos estabelecer uma perspectiva sobre ética, poder e religião, né? Vem a lume a partir do imbróglio da discussão entre um jornalista da Rede Bandeirantes e um pastor evangélico, né, que começaram a se corresponderem em ofensas, né? Isso se deu num debate de uma rádio, né? Quer dizer, a matéria do jornal, como está aqui, né, vocês podem ver. E tudo girou em torno da questão da homofobia, né? Ou seja, o pastor, ele foi contraposto em função de sua postura, né, homofóbica, né? Mas qual é, na realidade, o pressuposto dessa discussão entre o pastor Silas e o jornalista Ricardo Boicá?
por um lado, nós poderíamos estabelecer a seguinte opinião. Nós temos hoje no Brasil, né, uma questão óbvia das manifestações, né, anti-homofóbicas, é que se atrelam à questão do direito constitucional. Não é verdade? Por outro lado, nós temos a questão, né, das manifestações que, a bem da verdade, se atrelam à questão do chamado Estado laico. Né? E essa questão do Estado laico, ela esbarra nestes pormenores, né, da questão. Ou seja, o cara, em termos de religião, ele é livre para seguir a religião que ele bem quiser e bem entender. Temos aqui uma outra matéria sobre um médium que foi agredido e assassinado. Então, quer dizer, para falarmos sobre ética, poder e religião, nós precisamos estabelecer um paradigma. E esses 3 eventos são um paradigma muito atraente para essa discussão. O primeiro ponto da questão é estabelecer qual seria, na realidade, o papel genuíno de um sacerdote, de um pastor, ou de um padre, que seja, ou de um bispo. Nós somos conhecedores, né, da religião, né? O Brasil é considerado um dos países mais religiosos do mundo, né? E vem, por este processo, nos perguntar: quem está com a razão? Ou a quem a razão interessa? Para estabelecer esse cronograma, nós podemos tirar como exemplo, para ilustrar essa questão, 2 matérias muito bacanas, né, de 2 personagens de nossa cultura, na realidade, para só citar o professor Hamilton Werneck, pedagogo e escritor, o professor Rui Chaves, diretor da Estácio e da Academia do Concurso, né? E a professora Sandra Bosa, mestre em Ciências da Educação, né? Eles traçaram, né, com os seus artigos expostos nesse mesmo jornal, né, em matéria do Jornal Dia, um cronograma, ou seja, o cronograma que se estabelece a partir de seus pontos de vistas em relação, né, à deseducação religiosa, como chama o professor Werneck, a ética e o poder, como denomina o professor Rui Chaves, e a questão da educação, né, infantil, né, sob o paradigma do errar é humano, da professora Bosa. Ocorre, porém, que, em termos de ética, poder e religião, nós traçamos um painel de ambiguidades a partir do restrito pensar de massa do Brasil, né? Uma das tábulas rasas dessa questão. Por quê? Denomino de restrito pensar de massa do Brasil, porque de forma subliminarmente nós diríamos que
O que pesa na questão do nosso pensar, em regra, em sua vasta maioria, é a tradição ou a cultura do pensar o futebol, pensar o pagode, pensar o carnaval e pensar o funk. Não, não é verdade? Ou seja, nós temos as socialites do funk, nós temos as socialites do funk, nós temos as socialites do futebol, não é verdade? Nós temos as socialites do samba. Quer dizer, nós temos uma coisa meio tupiniquim e é fonte e origem de uma ironia fenomenológica nesse sentido. Esse pensar ambíguo que conflita, que vem conflitar esse aspecto do que está em questão, né? Ou seja, ética, poder e religião. O que é a ética em termos de Brasil? O que é o poder em termos de Brasil? O que é a religião em termos de Brasil? Eu falo em termos de Brasil, de povo. Eu, talvez, nesse patamar, eu seja parte daqueles 200 milhões onde uma parcela é sem noção. Eu talvez faça parte desse patamar, desse universo, onde uma grande parcela desses quase 200 milhões de habitantes são sem noção. Porque recebem com açúcar tudo, menos um pensar ideológico nesse sentido. Então, sem querer ofender, não há como não proceder a esse poço de polêmica e celeuma. Aí, vamos evocar Sartre, o nosso existencialista maior. Dizia Sartre: o importante não é aquilo que pensam de você, mas sim o que você faz com aquilo que pensam de você. Convenhamos, é um primor, né, de existencialismo. Né? Um primor de existencialismo. Voltando à questão do cara que fuzilou os religiosos dentro do templo, tendo em vista que isso ocorreu num país que é denominado de terceiro mundo, ou seja, primeiro mundo, né? Como é o caso dos Estados Unidos, e em face da gravidade da atitude, do delito, né? O criminoso, ele parece seguir em vista de sofrer, né, uma punição por pena de morte. Ocorre, porém, que vamos pensar de forma pragmática. O cara, por uma ideologia sua lá, decide criar uma situação para invadir uma igreja e fuzilar de forma indiscriminada e sem qualquer motivo um grupo de pessoas. Então, quer dizer, o indivíduo, ele nasce, cresce e vive sobre uma ideologia completamente sem qualquer sentido. Ele reivindica para si o direito e a primazia de uma atitude que ilustra que o seu pensar é normal. O seu pensar ideológico, ele é normal. Ele agiu como se ele tivesse com razão. Ele agiu raciocinando a razão. Por mais entorpecido que ele estivesse, ele agiu como se raciocinasse a nível de uma razão que ele achou que existia. E chegou a esse ponto. Voltando à questão da religião no Brasil, por que as pessoas são tão corruptas? Por que se corrompe tanto? Por que o camarada, ele entra, sai
reproduz um círculo vicioso de corrupção. Ele destrói as verbas da saúde, destrói verbas da habitação, destrói verbas públicas baseado numa razão que ele criou para si. O cara chega ao disparate de achar normal que ele tem que roubar o erário público. Ele vem para a mídia com a cara mais deslavada, como nós estamos vendo agora na questão do Lava Jato, a questão do futebol, que o ministro do esporte agora está foragido aí para fora. Quer dizer, vivemos um ciclo vicioso de corrupção. Por quê que se reproduz esse ciclo vicioso de corrupção? Existe algum paradigma, Se nós raciocinarmos à luz da lógica, nós vamos ver que o camarada ele criou um espectro de razões que lhe reproduzem uma investidura de direito de corromper, roubar, matar e oprimir. E isso no Brasil tem sido comum. Esse histórico de corrupção no Brasil tem sido comum. As pessoas elas encaram isso com naturalidade. Isso parece ser uma coisa natural. Corrupção no Brasil é a coisa mais comum. É a mesma coisa desse camarada aqui. Ele matou, entrou na igreja, massacrou as pessoas porque achava que isso era a coisa mais natural do mundo. Este detalhe em conjunto precipita esse meu ponto de vista. Poxa, se o cara matou, chegou na igreja, fuzilou uma galera e ainda aparece na foto, olha só como ele aparece na foto, para ilustrar. Com a maior naturalidade. Agora me pergunte como os corruptos do Brasil aparecem na foto, na mídia. Eles aparecem com a maior naturalidade. Quem olha assim os vê pintado de vítimas. Pessoas que estão sendo execradas porque são corruptas. Uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, estão querendo punir, execrar o ministro só porque ele é corrupto. Estão querendo punir e execrar o lobista só porque ele é corrupto. Só por causa disso. Uma coisa tão natural. A corrupção no Brasil. Tão natural. Este exame, por um lado estruturalista, ele vem advogar esta temática minha. E agora eu vou dar uma repassada no texto da professora Bosa, muito interessante. Eu tenho batido na tecla sobre a questão dos estudantes no Brasil, a questão da educação pública no Brasil, que é ridícula em alguns aspectos, salvo algumas exceções. Ou seja, Y finge que ensina e X finge que aprende. Vamos ver o que nos diz a professora Bosa. Dito popular de sucesso vaticina que é errado, que é errando que se aprende. Ao aprendermos, às vezes, erramos, pois não é um processo linear e cumulativo. Embora todo o conhecimento adquirido sirva de base referencial para a apropriação de novos conhecimentos, isso não ocorre como um acúmulo de material depositado sobre outros já compactados no nosso cérebro. Muitos creem que se aprende treinando e repetindo um determinado modelo. Não é essa a minha concepção, diz ela, de aprendizagem. E justamente por isso o erro tem importância no momento em que se aprende. Reside aqui a notoriedade da afirmação polêmica de que as borrachas são um erro. Quero crer que nem as borrachas devem ir para as fogueiras, nem a tecla Dell deve ser retirada dos computadores. A proposta
de Guy Claxton, ao sugerir que as borrachas deveriam ser banidas de todas as escolas, refere-se a algo mais profundo do que assumir erros perante a sociedade. A questão está atrelada ao processo de desenvolvimento humano, em que se aprende utilizando os conhecimentos a serem ensinados. E, portanto, o percurso percorrido pelo aluno, inclusive os erros, pode ser importante para que o professor interfira com mais eficácia para alavancar o que é necessário no estágio em que a criança se encontra. Um exemplo que pode ilustrar isso é quando a criança, ou seja, é quando crianças na educação infantil ou no primeiro ano escrevem algo para alguém que é perfeitamente entendível, mas num texto com vários erros ortográficos e palavras sem o espaçamento convencional, o caráter dos equívocos ortográficos revela em que estágio essa criança se encontra. E as emendas de palavras ou expressões mostram que ela já compreendeu que a escrita é a representação. Todavia, necessita aprender que não é uma representação direta e que tem normas próprias. Se crianças que aprendem nessa perspectiva não são coibidas de erros ou de errar, elas desenvolvem mais confiança em si e lidam com o erro como algo natural da vida. E na escola, quanto mais perceberem que os erros apontam caminhos para que haja mediações adequadas para o seu desenvolvimento, mais saudáveis serão psicologicamente. E se a apropriação de novos conhecimentos de modo cada vez mais competente e sofisticado, pois não temerão represálias por errar. Ou seja, existe uma lacuna na educação, que é a lacuna da cultura de aprendizado. Nós temos o histórico de várias famílias que seguiram na vida sem frequentar colégios, onde pais e avós sequer sabem ler, mas que num determinado tempo puderam conduzir os seus filhos e os seus netos para o ensino secular, de uma escola pública. Nós temos esse histórico no Brasil. Mas o problema não é a condução ao ensino. O problema não é a ausência de um ensino. O problema reside no aspecto cultural da questão que advoga o interesse pelo ensino. É um problema cultural. O cara vai para o colégio, a criança vai para a escola fazer tudo, menos estudar. Aprende tudo, menos estudar. Aprende tudo que ele pode aprender na vida. Aí faremos um paralelo entre a ética, o poder e a religião. Por que a religião é importante nesse aspecto da cultura e da educação? Porque nós sabemos, já de há muito tempo, que a religiosidade ela é um grande aliado à socialização do indivíduo. É esse ponto que está em questão. Um pastor, ele representa, por um paradigma, um dos pêndulos dessa questão. Sendo a religião o conduíte da fé e um dos elementos que contribuem para a ressocialização do indivíduo, então nós temos que nos importar com a religião. Então, quando assistimos determinados eventos na mídia envolvendo pastores e jornalistas sobre este paradigma, a coisa ela entra em choque e reproduz um outro paradigma de pensamento em relação ao representante religioso. É isso que está em questão.
sobre a lógica do fator da ética, né? E quanto ao poder, o poder ele reproduz a polêmica do que vem a ser o paradigma que se avoluma sobre os históricos de corrupção. Ou seja, basta o cara adquirir poder, basta ele adquirir um cargo público para ele colocar as unhas de fora. 78% é assim. Tem sido assim no Brasil. 78% tem sido assim no Brasil. Bastou ele adquirir um cargo de confiança, bastou ele adquirir poder para ele demonstrar ser tudo aquilo que menos se imaginava que ele era. Não é verdade? Então, esses três aspectos caminham juntos e conflitam-se por esses paradoxos: ética, poder e religião. Ainda falando sobre religião, nós temos, então, o ponto de vista do professor Hamilton Werneck. Ele nos diz o seguinte, também esse artigo ele está sendo transcrito, condensado de matéria do jornal O Dia, sábado, 20 de 6 de 2015. O título do seu artigo é Deseducação Religiosa. Nos diz ele em seu artigo: fé é dom gratuito. Uns têm, outros não. Fazer apologia de uma crença é cabível, quando não envolve a satanização de quem não adere. É uma questão de educação, de civilidade, de compreensão sobre a liberdade do outro e sobre a singularidade do outro. Se o país, pela Constituição, é laico, as pessoas podem não ser e ter direito a praticar sua religião sem serem molestadas. Usando outra prerrogativa constitucional, que é o direito de ir e vir, de pensar e de se associar. Cabe aos governantes exigir o cumprimento das leis, porque apedrejar uma pessoa por causa de sua fé é crime. São, portanto, irresponsáveis aqueles religiosos que pregam a intolerância e que, ao mesmo tempo, esperam as decisões do Supremo para entrar nas escolas e ensinar a sua fé para os que quiserem ouvir. Não vejo com bons olhos as caras que estão... Não vejo com bons olhos, desculpem, as cores que estão sendo impregnadas no horizonte. Se o ensino religioso tiver uma cor cinzenta, dado que a legislação deseja um ensino não proselitista, pergunto então, a quem ele interessará? Se for proselitista, não estará adequado às propostas legais, mas o que mais me preocupa é a transformação das escolas em palco de disputas, agressões e ofensas mútuas, onde cada um defende a sua fé como o único caminho para se chegar a Yahvé. Caso tal situação seja configurada pela falta de preparo dos docentes, a escola, em vez de ser local onde os alunos devem aprender a conviver, será um espaço de violência, o que fere todo e qualquer princípio religioso que visa aproximar as pessoas, porque se há um Criador, as criaturas serão a sua imagem e semelhança. Hoje é verdade, os professores costumam ser até agredidos pelos discentes e até por algumas famílias. Se um professor de ensino religioso agredir um verbalmente ou por via de fato um aluno, ele será corrigido pelas secretarias de educação, tanto quanto os demais profissionais. Espero que não seja a religião um escudo para a prática de desumanidades, porque se as que ocorrem em via pública adentrarem as escolas, teremos uma deseducação religiosa. Bons eram os tempos em que pessoas ligadas a várias confissões ministravam ensinamentos nas igrejas, templos e escolas,
numa ação gratuita. Não podemos confundir a ação virtuosa de quem ensina alguma doutrina religiosa com a ação voraz de quem quer, a qualquer custo, um contrato pago pelo poder público. Não será novidade se o dano for pior que a proposta. O parecer, o ponto de vista do professor Hamilton Werneck, dada a conjuntura sociocultural do país, tem sentido. Tem sentido. Porque quando eu falo da minha religião, quando eu falo da minha fé, eu particularmente falo desprovido de qualquer interesse financeiro. Quando eu anuncio a minha religião, eu anuncio a minha fé, eu o faço desprovido de qualquer interesse de ganho pessoal ou particular. É aí que mora a questão, né, da cultura religiosa no Brasil. Né? E o Estado laico, ele tem dado um subsídio, né, estrutural ao desenvolvimento da religião. Aí eu volto à questão da ética, do poder e da religião. O que está por detrás do interesse que eu tenho de anunciar a minha fé? O que eu tenho em interesse disso? Né? O que está atrelado? Será puramente religião ou existe algum outro interesse escuso? Né? Então, quando o jornalista ele fez o revide contra o pastor, ele deixou aberta essa lacuna, né? Porque é complicado, né? O camarada ser xingado, ser acusado de tomador de grana, como está aqui no jornal, né? E ele ficar de pés e mãos atadas. Ele não esboçou nenhuma reação relacionada a essa ofensa. Né? O Boicá, ele foi bem claro, né, ao agredir o pastor Silas. Né? Então, o que acontece? Quando falamos de ética, poder e religião, né, sobre essas perspectivas, nós queremos trazer a lume essa discussão para um patamar legal e moral. Porque o que está em jogo é a moral da religião. O que está em questão é a moral daqueles que abarcam a religião. Qual é a minha moral como religioso? Qual é a minha moral como pastor? A minha moral como cidadão, como político? Como líder político? O que está por detrás de toda a minha manifestação? Né? Então, esse debate, ele foi válido. Esta situação, ela trouxe um novo painel para nós repensarmos, né, o Brasil e a sociedade religiosa brasileira, né, sociocultural do Brasil. Porque essas coisas, elas não podem ficar adormecidas sem um patamar, né? E eu achei válido o que aconteceu, porque isso vai trazer um despertar, uma nova discussão, né, para clarificar as mentes. Porque nós somos pessoas inteligentes, né? Nós somos pessoas com capacidade de lógica e raciocínio lógico, né, para pensar toda uma realidade que está ao nosso redor, né, para pensar toda essa realidade que se estruturaliza, né, no dia a dia de nossa gente, do nosso povo, de nossa nação. Né? Nós vivemos problemas, vivemos situações difíceis, vivemos muitas dificuldades, né? E nós não podemos, né, deixar passar a lume essas questões que estão interligadas à nossa questão e à nossa cultura. Né? Esse pensar, ele caiu na rede numa boa hora. E esta polêmica vai trazer para a fogueira toda a ilusão. E a fogueira só não vai poder queimar a verdade. A verdade, o fogo jamais poderá destruir. E assim nós saberemos em nome de quem estamos falando.
Que ponto de vista estamos defendendo? Será que não estamos sendo parcimoniosos, contraproducentes, moralmente impostores? Agora nós poderemos dar nome aos elementos, porque a discussão está aberta. E o povo está sendo convidado a participar. Até a próxima.